Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de doutrina cristã. Já estamos no 5º mandamento. É sabido por todos nós que são apenas 10 mandamentos. Estamos na metade dessa segunda parte da doutrina cristã, que é a moral cristã. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Permiti que eu vos louve, Virgem Santa, minha Mãe, a minha esperança, Virgem Mãe de Deus, Maria Santíssima. Amém. Pois bem, vamos lá. O 5º mandamento é chamado o não matar. Então, é o mandamento que fala das proibições. A forma negativa. Existe a forma positiva dos mandamentos e a forma negativa. Por causa do não matar. A proibição. O 5º mandamento nos proíbe causar dano à vida, quer natural, quer espiritual do próximo e à nossa vida. Atenção, não apenas a vida natural, psíquica, física, mas também a vida espiritual. E aqui na vida espiritual temos as dimensões, vejam, preternaturais, que são dos malefícios, das magias, dos bruxedos, do catimbó, do trabalho que a gente diz da macumba, são também esses males, de forma natural, biológica, fisiológica, física e também espiritual. Todos os males. Pelo que proíbe o homicídio, o suicídio, o duelo, os ferimentos, as pancadas, as injúrias, as imprecações e o escândalo. Vimos o 4º mandamento, honrar pai e mãe, e vimos os deveres dos pais para com os filhos e os deveres dos filhos para com os pais. E aqui é interessante, existe a lei da palmada há mais de 7 anos, também chamada a lei da Xuxa. Veja, mas isso está nos mandamentos, ou seja, no mandamento da igreja, da moral cristã. Não a lei da palmada, atenção, eu vou explicar. Mas dentro deste 5º mandamento está também a proibição do ferir, do não ferir, do não espancar. Do não espancar. Logo, se os pais batem nos filhos quando estão com raiva, então estão pecando contra o 4º mandamento e contra o 5º mandamento, de não ferir, e de não espancar com raiva. Mas se existe aquele castigo, atenção aqui, os pais, pai e mãe, para exemplar, para educar, para conter, inibir, o mal maior, então, aqui é permitido, certo? Agora, se você está com a irascividade à flor da pele, você está com raiva e, de fato, você não tem controle, e naquele momento você vai no subconsciente, exemplar, educar, mas você sabe que vai sair do controle. Então é melhor não punir, não castigar naquele momento. Senão você está ferindo o coração de Deus contra o 5º mandamento. E a gente sabe das barbaridades que já aconteceram em certas situações. Por exemplo, os pais brigam,
Não é? O pai e a mãe brigam, os filhos não têm nada a ver e descontam nos filhos. Isso é pecado contra o quarto e o quinto mandamento dos pais. Deu para entender? A quem muito é dado, muito é exigido. Às vezes a gente não entende o quarto e o quinto mandamento, não é? As obrigações maiores são para com os pais. Não apenas para com os filhos, quando diz honrar pai e mãe. A gente pensa que é mais para os filhos, mas quem é mais dado, mais é exigido. É muito mais para os pais do que para os filhos. Atenção. A gente, na catequese, não fala muito isso, né? A gente tenta... A coisa está tão absurda que a gente tenta proteger mais os pais. Mas os pais são conscientes que tudo vem deles, né? A criação e a educação. Então, se tem direitos, se tem também obrigações. Se tem obrigações, tem também direitos. Vamos avante. Então, aqui também está a questão das injúrias, não é? As imprecações e também o escândalo. O escândalo do não matar, a questão espiritual também de escandalizar a fé dos pequeninos, né? O próprio Jesus diz, o escândalo ele é inevitável, mas ai daquele que é causa e motivo de escândalo. Jesus diz isso. O quinto mandamento nos ordena querer bem a todos, inclusive aos inimigos, atenção, a reparar o mal corporal e espiritual feito ao próximo. Vamos agora, ali foi uma espécie de introdução. Vamos agora para o primeiro ponto deste quinto mandamento. Os direitos de Deus. Quais são os direitos de Deus? Vamos ver agora. Deus é o dono absoluto da vida. É direito dele, da vida. Não é? Primeiro. Ele nola deu para um fim determinado, isto é, para conhecê-lo, amá-lo, servi-lo na terra e gozá-lo por fim no céu. Deu para entender? Aqui é a vocação de todos. É uma vocação universal. Não é? A vida é de Deus e criou-la para que, veja, atenção aqui, para, não é, conhecer a Deus, amar a Deus e servir a Deus. Por este mandamento, o quinto mandamento, não é, eu logo chego ao primeiro mandamento, ao segundo mandamento e ao terceiro mandamento, que são reservados a Deus, não é? E em cada mandamento, por ele eu posso viver plenamente a minha. Era tão bom só fazer o bem, ou era tão jovem, e por que a gente não aceita? É uma crise de fé, é uma questão de fé. As pessoas ficam revoltadas com Deus, diz que Deus não mais existe, que não o ama mais, né? Porque Deus chamou. Meu filho morreu tão cedo, minha filha morreu tão cedo, os meus pais tão jovens, né? Agora, nessa tragédia do Covid, imagine, a gente entende a dor humana, a gente entende as perdas humanas, a gente entende. E muitas vezes, eu costumo dizer, quem escuta as minhas homilias sabem disso, eu costumo dizer, o que é que a gente tem a dar mais naquele momento, não é? De desolação, de aflição, veja, de desespero, que a gente tem a dar mais, se não? A reclamação, a murmuração, não é? Muitas vezes xingar a Deus. Deus não é o Padre Adivânio. Se me xingou, se cuide para também ouvir, não é? Mas Deus não é o Padre Adivânio. Deus entende o mais profundo do nosso ser, o nosso âmago. Não é? E ele tem paciência. Ele tem paciência. É com o próprio consolo dele e conforto dele que a gente vai sair. Mas a gente também tem que se esforçar. Não tem que ficar o tempo todo, não é? Nesse fundo do poço, reclamando que Deus não ama. A gente tem também. Né? Veja. Só o fato de aguentar uma mãe a morte de um filho jovem, ela aguentou por quê? Porque Deus está com ela.
Se Deus não tivesse com ela, ela não teria aguentado, suportado essa dor e essa perda. Só aí, a gente já faz a leitura. Todo atentado, quer espiritual, quer material, contra a nossa vida e contra a vida do próximo, é ofensa a Deus. Né? E aí eu quero lembrar duas coisas. Veja, o que o 5º mandamento ordena: querer bem a todos, inclusive aos inimigos, certo? Pronto. Amar os vossos inimigos. Veja. E o que proíbe? Proíbe o homicídio, proíbe o suicídio, proíbe o duelo. O que é o duelo? É a briga corporal, né? O enfrentamento. Veja. Proíbe os ferimentos, tirar sangue do outro, ferir o outro, não é? Proíbe, portanto, o espancamento, proíbe também aqui as injúrias, as calúnias, não é? E o escândalo, tá certo? Vamos ver agora o escândalo, vamos ver cada um agora. Vamos ver o escândalo, vamos ver o suicídio, vamos ver o duelo e vamos ver as injúrias, que são também imprecação. O escândalo. Eu vou ler todo, depois a gente faz um comentário, tá certo? Danifica-se a vida espiritual do próximo. O escândalo. Veja o mal que faz. Quando se induz alguém a cometer um pecado mortal, isso também é escândalo. Com que se perde a graça de Deus, que é a vida da alma. O que é a vida da alma é a graça de Deus. Então, quando eu induzo, seduzo, animo, conduzo uma pessoa ao pecado mortal, eu estou causando este escândalo na alma dela, ou seja, a perda da graça. Isso acontece com o escândalo, que é dar ao próximo com algum ato mal, ocasião de cometer pecado. O escândalo é ativo, se o considerarmos por parte de quem faz a ação, quando pode induzir ao pecado, certo? Passivo, por parte de quem o recebe em seguida ao ato mal, ok? Sempre tem aquele que induz, que seduz, que indica, que motiva, que conduz. Né? E as pessoas estão no pecado o tempo todo. Às vezes nós estamos no pecado o tempo todo, e que aquele pecado já constitui o escândalo. Né? Isso é questão de tempo para ser revelado, para se revelar. O próprio Jesus disse, tudo que é feito ao pé do ouvido, não é, pode ser proclamado no telhado. As pessoas não querem sair daquela situação que já é escandalosa, mas elas pensam que somente quando as notícias estão circulando é que é escândalo. Mas não, você já está vivendo no escândalo. Certo? Já está vivendo no escândalo. O escândalo ativo, quando for dado com o escopo direto de fazer o próximo cometer o pecado, chama-se diabólico. Atenção aqui, viu? Porque diabólico no sentido da terminologia, não é? Significa diabolos, aquele que divide. Então, divide a pessoa. Divide a pessoa. Divide a condição da pessoa. Divide, veja, não é? A pessoa do lugar que ela está. Separa. Aquela situação vai me levar a uma separação, não é? A uma separação. Aí eu vou ficar desintegrado em mim mesmo. Ou seja, eu vou ser excluído. Excluído. O escândalo passivo, às vezes, depende da ignorância ou fraqueza de quem é escandalizado. E intitula-se escândalo dos pequeninos. Aqui está em questão da fé. Né? Uma pessoa
que não tem a fé firme. Então, qualquer coisa escandaliza ela. E foi esta questão que Jesus fala dos pequeninos, a fé pequena, que não suporta. Outras vezes depende da malícia e maldade de quem se escandaliza. E disse, não é, farisaico. Ou seja, as pessoas cometem os mesmos pecados, mas quando são os pecados dos outros, elas se escandalizam, elas se admiram, mas estão vivendo o mesmo pecado. Isso é hipocrisia, farisaísmo, não é? Que vem dos fariseus, que se escandalizavam até das boas obras de nosso Senhor. No entanto, eles eram pecadores, eram nojentos, né? Nesse sentido. O escândalo é pecado gravíssimo, porque tende a destruir, com a perda das almas, a maior obra de Deus. Qual é a maior obra de Deus? A redenção. Tira ao próximo a vida da graça, que isso constitui a morte da alma. A vida da graça é a vida da alma, não é? Uma alma que não tem a graça de Deus está morta. Vamos avante. Mais preciosa que a vida do corpo é a causa de multidão de pecado, né? Deus ameaçou de severos castigos a quem dê escândalo, como vimos. Aí daquele homem por quem o escândalo vem. Mateus capítulo 18, versículo 7. Quem deu escândalo deve reparar o mal feito, com sábios conselhos e bons exemplos. Olha aí, e bons exemplos. Essa dentro do quinto mandamento, não matar o escândalo, que nós vimos, né? É aquilo que separa, é aquilo que mata a alma e que divide e desintegra a pessoa. Vamos ver agora o homicídio. O homicídio. O homicídio é pecado porque o assassino, em primeiro lugar, usurpa o direito de Deus, a vida. O direito de Deus é a vida, né? Ele dá a vida, ele tira a vida. Dono único da vida humana, priva o próximo do máximo dos seus bens terrenos, a vida, e não raro até do bem eterno, sem dar à alma tempo e modo para se reconciliar com Deus. Ofende a família do assassinado, lançando-a em luta e muitas vezes na miséria. Destrói a segurança do consórcio humano e priva a sociedade de um dos membros. Veja quantos danos causa, não é? É um pecado pessoal, é um pecado familiar, a instituição família é um pecado social. Veja, e todo assassino, ele é um Deus, porque ele se acha no lugar de Deus. Ele que decide quando a pessoa, não é, vive ou não. E outra coisa, não é? Está privando a pessoa da vida aqui, de usufruir dos bens terrenos, como nós vimos, de contribuir para uma sociedade melhor e mais justa, mas também priva do céu. Porque se a pessoa morre, mesmo sendo vítima, morre em estado de pecado mortal, está privando ela dos bens celestes também. Para que nós somos criados, né? Primeiro, quando se trata de necessária e legítima defesa da vida, da honra e dos outros bens de primeira importância contra injusto agressor, contanto que se não exceda na defesa e haja a débita medida, sem se fazer mais mal do que a defesa exigir. A defesa exigir, tá certo? Por exemplo, a pessoa vem me dar um tapa na cara. Vem me dar um tapa na cara. Qual deveria ser a ordem natural da defesa? Veja, eu também me defender. Se eu posso pegar os braços dela sem dar o tapa na cara dela e contê-la, ótimo. Ótimo. Né? Mas só vai parar se eu der um outro tapa na cara dela também.
Por quê? Porque vai evitar eu puxar uma arma branca e matá-la, ou um revólver, uma arma de fogo e matá-la. Olha a desproporção aqui, não é? A defesa tem que ser na mesma proporção, certo? Dizem os filósofos das artes marciais que a primeira defesa é correr, não enfrentar. Veja, até os pagãos sabem disso, tá certo? Porém, se o outro vem me matar e a única defesa é matá-lo, então, né, a lei civil e a lei religiosa também é coberta. Tá certo? É tudo na justa medida aqui. Né? Não é que o outro vem me dar um empurrão e se eu puder derrubá-lo e pisar no pescoço dele, eu vou fazer. Não é assim. Tá certo? Isso não é a justa medida da defesa. Quando se combate em guerra justa, a responsabilidade acerca da justiça ou não da guerra cabe a quem a promoveu. O soldado não deve julgá-la por si, mas deve ir cumprindo simplesmente o seu dever. Né? Seu dever. O soldado aqui, quando é um enfrentamento que não deveria nunca existir, de um país contra outro, de uma nação contra outra, como agora a Rússia e a Ucrânia, não é? Os soldados deveriam estar habilmente treinados para justamente ir, não é? Cumprindo as orientações. Mas a gente sabe o que em tempos, não é, de guerra, as tragédias, né? As perversões, porque se entra em conventos, se entra em mosteiros, estupram as religiosas, não é? Veja, cruelmente fere os religiosos, os cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo torturados, estão sendo mortos, os templos sagrados feitos, né, de qualquer coisa entram e quebram. Então, fazem isso com as instituições religiosas e fazem isso com as instituições civis também. Eles entram, quebram tudo, estupram se tiver mulheres, até homens também. Quer dizer, a maldade, a perversão humana, o que estava dentro, os demônios todos que estavam dentro, tão escondidos, não é? Passivos e silenciosos, neste tempo vem tudo para fora. Vem tudo para fora e as pessoas mostram verdadeiramente quem elas eram. Quem elas eram. Porque a única lei agora não é apenas da sobrevivência, mas é colocar todos os demônios para fora. Quando, por ordem da autoridade suprema de executar a condenação à morte como pena de qualquer delito, tal direito pertence à sociedade, seja como punição de graves delitos e defesa da segurança e tranquilidade públicas, seja como preservativo para evitar se cometam delitos graves. Então, as pessoas são julgadas, né? São presas, são julgadas de acordo com a lei. E nunca, não é de acordo com o bem-estar e o prazer e a perversidade de cada pessoa. De cada pessoa. Já pensou se cada soldado julgasse, condenasse e punisse de acordo com o seu entendimento? Não. Isso é de acordo com a lei. A lei do Estado, não é? A lei civil ou de quem orientou. Quem matou a outrem é obrigado a reparar os danos derivados do seu ato, como, por exemplo, prover a família do assassinado quando se acha em necessidade, etc.
o que se disse do homicídio vale proporcionalmente também para os ferimentos e pancadas, certo? Então, nesta lei aqui do quinto mandamento, né, sobretudo a lei aqui do homicídio, está também, né, dentro desses parágrafos, a questão das guerras chamadas santas, né, das cruzadas, né, em defesa do território da Terra Santa contra os muçulmanos, contra os judeus e tantos outros que queriam tomar os templos, os objetos sagrados, e que a igreja ela levantava exércitos, homens e mulheres voluntários que faziam as cruzadas santas e marchavam contra os chamados inimigos, não é? Aqui. Mas existiam normas e leis para o enfrentamento, tá certo? O enfrentamento. Diferentemente quando é um arrastão, não é? Um arrastão civil, uma rebelião que a gente assiste, que é um quebra-quebra, não tem lei nenhuma, não é? Que não tem, veja, os saques entram nas lojas, arrombam e roubam, tiram do seu bel prazer, não é? Lhe dá na telha. O que tirar mais, o que roubar mais, este é o mais corajoso, este é aquele que precisa ser líder. Não é assim. A igreja não pensa assim. Tá certo? E é um pecado contra o quinto mandamento. Talvez a gente nem soubesse desses itens dentro do quinto mandamento, né? Apenas não matar, a gente só pensava no máximo no homicídio e no suicídio. Vamos ver o suicídio agora. O suicídio é gravíssimo pecado porque com ele o suicida viola o direito de Deus à vida, dono único de nossa vida, e por outro lado expõe a própria alma à condenação eterna. Se Deus lhe não conceder a graça de converter-se no supremo instante, é conjuntamente ato de fraqueza moral, porque o suicida mostra não ser capaz de afrontar a dor e as contrariedades da vida. Veja, aqui já nesse primeiro parágrafo já temos conteúdo, não é? Para refletir, tá certo? Primeiro, a igreja não esconde, diz que é pecado, e é pecado mortal, porque é um atentado contra o direito de Deus à vida e à morte, certo? Agora, a igreja também reconhece que existem alguns condicionamentos para isso. As pessoas não fazem isso por liberdade, por gostar da morte, não, né? Elas querem deixar, a psicologia já diz, elas querem deixar de sofrer. E não vê outro meio de não deixar de sofrer se não for deixar de viver, não é? E por fuga, por covardia, infelizmente, elas tiram a vida. E por que dar resposta aqui, não é? Elas se acham incapazes de afrontar a dor, não é? De enfrentar a dor, de combater a dor e tudo aquilo que seja contrário à vida. Diz, não vale a pena, não é? Não tem sentido e, tá certo? Chega à conclusão. Agora, a igreja também diz, se Deus não lhe der a graça do arrependimento total, do último suspiro, instante, segundo da sua vida, ela se perde. Santo Agostinho já dizia a um discípulo dele, né, quando perguntou. Eles caminhando, o mestre e o discípulo, e viu um jovem cometendo suicídio e pulou da ponte embaixo. E o discípulo perguntara, mestre, para ele há salvação? Que é a grande pergunta de hoje também. Para ele há salvação? Santo Agostinho diz, olha, entre o íntere, o espaço da ponte e a pedra que ele se jogou só pertence a ele e a Deus. Se ele pede perdão, se arrepende totalmente, porque ali ele estava sendo condicionado e por tantas circunstâncias, não é?
Deus, que não quer perder ninguém, que é infinitamente misericordioso, vai abraçá-lo. Mas se não der tempo, não é? Aí a igreja chega à conclusão que não tem salvação para esta alma. A igreja pune os suicidas responsáveis pelo ato perpetrado com a privação de sepultura eclesiástica, isto é, não lhes devera honras públicas, nem celebra sobre o seu cadáver exéquias solenes, nem lhes benze a sepultura. Tal pena se dirige especialmente para ensino e utilidade aos controvertidos. Vejam, atenção aqui, não é? Por isso que a gente vai atualizando essa aqui, porque esse catecismo é antes do Concílio Vaticano II. Ainda é o Concílio de Trento, né? Veja, a igreja vem crescendo nesse aspecto do suicídio. Sobretudo, não é? No tocante deste parágrafo aqui, na questão da bênção, na questão da sepultura, na questão das exéquias, e até celebrar missas, né, de 7º dia, de 30º dia de um ano, que geralmente as pessoas colocam como em intenções. Veja, e graças a Deus que a ciência psicológica também está crescendo neste sentido, não é? Então, a igreja desenvolve, ela não reconhece que errou, mas a teologia é o desenvolvimento. Certo? A teologia desenvolve. Então, a igreja está olhando para os condicionamentos dos suicidas, não é? Por exemplo, se estava com depressão do 3º grau profunda, que já pensa em suicídio, não é? Se era um esquizofrênico, veja, um esquizofrênico, e qualquer outro transtorno, transtorno emocional. Então a igreja considera, né? Vamos olhar para o histórico do suicida. Se ele, no histórico familiar, não é? Estava sendo privado de alguma coisa, sendo perseguido, veja. Então, se tem calúnia social, dá para entender? Um conjunto de coisas e existem N motivos que levam ao suicídio. Até uma overdose, né? E tem agora aquele suicídio que está chamando progressivo. Veja, as pessoas sabem que tem uma doença, elas não aceitam e se entregam. O câncer, assim, quem é soro positivo já aconteceu. Doenças renais, as pessoas não aceitam a doença, não é? As pessoas não querem entrar num processo dolorido de tratamento e vai se entregando. Esconde, é o suicídio progressivo. Não é? Eu sei que eu estou com aquela doença e se eu não cuidar, eu vou morrer. Esses são suicidas também. Não é? Veja aqui. Tem muitas pessoas que, por exemplo, elas fecham a boca e morrem de jejuns. Isso é um suicídio. Não cuidou da vida. Não é? Vamos para o duelo. O duelo, vamos ver quantos minutos, passa rápido, 34. O duelo é combate entre poucas pessoas, geralmente duas, que, mediante prévio acordo, fixam o tempo, o lugar e as armas aptas para ferir e matar, não é? Existia muito isso aqui no Nordeste, não é? Sobretudo no Agreste e no Sertão, né? E que as crianças, nós fazíamos muito, né? Cara de um, cara de outro, quem não tirar é gafanhoto, e cuspia naquele desenho e chamava para briga, não é? É chamar para briga, é me dar os bigodes, né, puxar o facão e chamar para o terreiro. Isso é um duelo, né? Como existia aqueles duelos no faroeste, contava 10 passos, se virasse e dava o tiro um no outro, não é? Existem muitas modalidades do duelo.
de se ferir até matar. Uma luta de espadas, né? Aqui é luta de foice mesmo. Veja, até matar um ou outro. Isso não é permitido no 5º mandamento. O duelo é público quando imposto pela autoridade pública e por utilidade também pública, a maneira do que sucedera a Davi contra Golias. Foi um duelo, não é? Aos Horácios contra os Curiáceos, os 2 povos ali. E isso na história, os povos se encontravam, né? Os reinos também, não é? Os impérios também, os 2 grandes exércitos que se encontravam em campo aberto. E travava até veja, vencer. Um bater em retirada e declarar que o outro venceu. Esses duelos. Privado quando travado por vontade privada. Aquele é lícito, este nunca. Não é? A vontade privada. Existem os duelos públicos que são permitidos, não é? São permitidos por lei, a lei dos estados, né? A lei social que permite, mas o privado nunca é, né? Por causa própria, por bem própria, tem que ter bem, aqui um motivo universal, né? E maior, que sejam para todos, né? Por exemplo, aqui às vezes a gente lê o Êxodo, o Número, o Levítico, do Deuteronômio e não entende bem. Quando Deus promete a terra de Canaã, a gente pensa que a terra toda era uma terra desértica, não é? Uma terra que simplesmente o povo de Deus entrou e foi ocupar, que não tinha povos. Não. A terra de Canaã estava cheia de povos, e o povo de Deus entrou, invadiu e foi conquistar com invasões, com duelos, com cerco. Olha o cerco de Jericó, é onde? O cerco de Jericó era dentro da cidade de Canaã, né? Que passou 7 dias o povo de Deus marchando, rezando, as muralhas caem e o povo invade. O povo de Deus invade aquele reino e toma, né? Aí a gente faz cerco de Jericó hoje para as muralhas dos problemas da gente. Não, é muito mais, minha gente. A gente está subjugando o texto em questão privado. Para a muralha minha cair, né? Para as barreiras minha cair, para eu conseguir aquele emprego, para eu conseguir aquela graça. Foi muito mais a coisa do que os meu bem-estar, não é? As minhas procuras privadas. Foi muito bem, foi muito mais. Incomparavelmente. O duelo é pecado grave, primeiro, porque é atentado de homicídios e suicídio, por se expor cada qual dos duelistas ao perigo de matar e ser morto, embora declare bater-se até o primeiro sangue. Né? Então, o duelista, ele é homicida em potência e é suicida, né? Porque ele está sabendo que vai para a morte. Somente um sai vivo, ou os 2 podem morrer, dependendo. Um mata o outro na mesma hora e pronto, os 2 morrem. Que já teve, né? Muitos casos assim, né? Muito caso. Sobretudo de tiro de arma de fogo, né? Um acerta vitalmente, mata. O outro também é atingido e vai para o hospital, em poucos dias morre também. Segundo, porque é desprezo da lei e justiça pública, as quais desejam que para as razões e ofensa se recorra à autoridade e não faça justiça ou vingança pessoal. Tá certo? Por isso que lá em cima disse, o privado nunca. O público ainda é permitido segundo as leis, se for para o bem de todos. Foi para o bem de todos. Terceiro, porque é coisa bárbara ou irracional, pois estutamente se entrega à decisão do direito, ou torto, à força, à despreza e ao acaso. Não é? A igreja pune com excomunhão, atenção agora, a igreja pune com excomunhão os que se batem em duelo, ou simplesmente desafiam ou aceitam o desafio,
todos os cúmplices, todos os que ajudam ou favorecem os duelistas, todos os que assistem voluntariamente ao duelo, os que o permitem e não o impedem, quanto estejam em seu poder, qualquer que seja a sua dignidade, até real ou imperial. Além disso, nega a sepultura eclesiástica aos duelistas mortos em duelo ou em consequência dos ferimentos recebidos. Atenção aqui que isso é válido também para o casal, né, que briga, que sai às tapas. Os irmãos também que saem às tapas, não é? Entra aqui no duelo, tá certo? Que sai às tapas. Na escola, os alunos que saem às tapas. Todo duelo, seja, e sobretudo, né, o privado, qualquer ação de agressão ao outro e com a intenção de tirar-lhe sangue ou machucá-lo é pecado e é pecado mortal, né? Por exemplo, essa nova onda que é doença também das crianças e adolescentes, até jovens, né, se mutilarem, é pecado, fazendo mal, né? Ela é homicida e suicídio, porque ele está fazendo mal, está se torturando, está tirando sangue do próprio corpo, veja, e pode se matar. Se pegar uma veia vital, morre. São suicidas. E que a gente não tem coragem de dizer isso, né? Fica com peninha e pensa que é coisa do demônio. Mas não é. É a incapacidade de afrontar os sofrimentos, né? E encarar a vida, os problemas. Injúria e imprecação. O quinto mandamento proíbe também ofender-se ao próximo, ou seja, ofender-se ao próximo com palavras injuriosas e querer-lhe mal. A injúria é sempre o primeiro passo para os ferimentos, e não raro para o homicídio, não é? Quer dizer, mata também com as palavras. E também são portas abertas para o duelo, o enfrentamento, e com ele o homicídio. Imprecação é toda palavra de ódio ou ira com que se augura mal a alguém. Olha aqui, tá vendo? Tem a malícia, tem a intenção de ferir, de escandalizar, de acabar com o outro, né? Degredir a imagem do outro. A imprecação pode ser A, contra Deus, B, contra si mesmo, terrivelmente a imprecação dos hebreus diante de Pilatos. O sangue dele caiu sobre nós e sobre os nossos filhos. C, contra o próximo. D, contra as criaturas irracionais, animais, instrumentos do trabalho, né? Fazer esta maldade contra até mesmo as criaturas irracionais, né? Os animais. A imprecação contra Deus se relaciona com a blasfêmia e é pecado por sua natureza gravíssimo. Imprecar contra si mesmo ou contra o próximo de si é pecado grave. Poderá ser venial por falta de advertência, de consentimento, etc. Augurar mal às criaturas irracionais ou ao demônio de si excluído o escândalo é pecado venial. Veja que quantos conteúdos dentro deste quinto mandamento que nós não sabíamos, não é? Que incorre em pecado mortal e alguns veniais, não é? Mas basta sabermos aquilo que no início dessa catequese já nos foi revelado, né? Os direitos de Deus, quais são dentro deste quinto mandamento? Primeiro, ele tem direito da vida plena, posse da vida, de dar e também de tirar. Só pertence a ele e mais ninguém. Eu não sou dono da minha vida.
e não sou dono da vida dos outros, não é? Sou dono. É Deus que é dono da minha vida, a minha vida pertence a Ele e também dos meus irmãos. Bastaria saber disso e ser um artigo de fé, não é? Para que eu pudesse amar e perdoar, veja, e não ter controle sobre a vida das pessoas. Não ter. Se eu estou convencido disso, veja, eu coloco a fofoca na sola do meu pé, embaixo do meu pé. Eu coloco as injúrias e as calúnias, não é? A vida de seu ninguém me pertence. O que ele fez, o que ele deixou de fazer, no âmbito privado particular dele. Quando isso passa para o social, se a pessoa está agredindo a coletividade, a sociedade, aí é outra coisa. Não é? Existem leis legais que vai contê-lo. Mas como o mundo está, não é? E como ocorre nos interiores, nos nossos interiores, veja, que a gente não dá conta da vida da gente e ainda quer controlar a vida dos outros. Pelo amor de Deus, né? Se você não dá conta da sua vida, se você não tem posse, controle, não sabe administrar, gerenciar, não tem gestão sobre a sua vida, você vai ter vida, gestão, administrar a vida de quem? Veja. Então é uma pessoa descontrolada, né? Pessoa, veja que falta não apenas o bom senso, mas falta juízo. Basta ter juízo. Certo? Na próxima eu venho com o 6º mandamento. Não cometer atos impuros. Atos impuros, né? Não desejar a mulher do próximo. Ou o homem também, né? É o 6º mandamento que equivale também ao 9º mandamento. O 6º e 9º mandamento está, que a gente sabe que o 6º mandamento está para a castidade, não é? Não cometer atos impuros, tá certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima aula, se Deus quiser.